Os finais de rei e peões são a base de todos os outros finais, onde um simples erro pode causar uma derrota, empate ou trazer a vitória. Nessa posição, os reis estão se opondo, lutando pelas casas críticas C6, D6 e E6. O lado que deve se mover perde essa batalha, enquanto que o outro lado tem o que chamamos de oposição direta. Oposição é quando existe uma diferença ímpar de casas entre os reis, e oposição direta é quando há apenas uma casa de distância entre os reis. A oposição evita que o rei adversário ocupe uma casa boa. Nesse caso, se o lance é das brancas, as pretas têm oposição. No caso de rei C5, as pretas mantêm a oposição com rei C7, evitando que o rei branco possa invadir. Por outro lado, se o lance é das pretas, as brancas têm oposição. E no caso de rei E7, temos rei C6, invadindo uma casa crítica, e as brancas ganham o final de peões. Mas o que acontece se temos mais de uma casa de distância entre os reis? A oposição ainda existe? Sim, por isso vamos falar hoje da oposição distante. Nesse outro exemplo, as brancas começam com rei E2. Nos finais de peões, o lado com o peão quer ter o rei duas casas à frente do peão sempre. E as casas críticas são E4, D4 e C4. No caso das pretas tentarem controlar uma dessas casas com rei D5, o branco faz a oposição direta com rei D3. E as pretas devem abandonar uma das casas críticas e ficarão perdidas, pois as brancas conseguirão ficar duas casas à frente de seu peão. Após rei E2, as pretas têm apenas um lance para empatar, utilizando a oposição distante. Ele deve entrar na mesma fileira do rei adversário, com o número de casas ímpares entre os reis. Ou seja, temos o lance rei E6. Temos 3 casas de distância entre os reis, e não é lance das pretas. Isso significa que as pretas têm oposição distante. A única tentativa das brancas agora é avançar o rei. Mas nesse caso, ao jogar rei E3, as pretas fazem a oposição direta com o lance rei E5. As brancas não conseguem ficar duas casas à frente do peão, e nem conseguem a oposição, então não há progresso. Vejamos outro exemplo. O objetivo da oposição distante é transformá-la em oposição direta. Como fazer isso de brancas nessa posição? Isso mesmo, rei B3. E após rei B6, temos rei B4 com a oposição direta. No caso de rei C6, rei C4. E após rei C7? Será que as brancas devem jogar a posição com rei C3? As brancas podem, mas lembre-se, o objetivo é conseguir estar duas casas à frente do peão. Então as casas críticas são C4, logo à frente do peão, e duas casas ao lado, B4 e D4. Após rei C7, as brancas devem jogar rei C4. Mas você deve pensar, por que permitir rei C6? O motivo para estar duas casas à frente do peão é para chegar nesse momento. Quando as pretas têm oposição, a gente perde um tempo com o lance C3. E ganha a oposição direta para poder invadir mais uma casa crítica na quinta fileira. Vejamos um último exemplo. Nessa posição, as brancas têm um peão a menos e uma posição difícil. No caso de rei F3, as pretas ganham com o lance inteligente rei D1, conquistando a posição diagonal, que também existe. Após rei F4, rei E2, rei por F5, rei por E3, as pretas garantem a promoção do peão de D5 em poucos lances. Se as brancas jogam rei F2, as pretas fazem oposição direta com rei D2. E após rei F3, temos rei E1. Repare que rei E3 não é possível, e seria oposição para as brancas. No caso de rei F4, temos de novo rei E2, e as pretas ganham mais uma vez o final. No caso de rei G3, rei E2. A única maneira de manter o peão é jogar rei F4
e agora rei F2. As brancas devem abandonar o peão de E3 e irão perder da mesma maneira que vimos há pouco. Então o que as brancas devem fazer? A única maneira de se salvar nesse final é com oposição distante, rei G1. Repare, temos casas ímpares entre os reis, e é lance das pretas, ou seja, as brancas têm oposição distante. No caso de rei D2, temos a oposição direta com rei F2. E no caso de rei C2, as brancas mantêm a oposição distante com rei G2. E após rei C3, seguimos o rei preto com rei G3. Incrivelmente, as pretas não conseguem fazer nenhum progresso. O rei branco irá perseguir o rei preto até que o rei encoste e ataque o peão com rei D3. Nesse caso, após rei D3, temos rei F3. As pretas têm uma última armadilha. Após o lance rei C2, o que fazer? Rei E2 seria uma oposição direta. Mas após o lance rei C3, as brancas perdem a oposição, pois não existe o lance rei E3. Após rei F3, temos então rei D3, rei F4 e rei E2, e as pretas ganham, como já vimos. No caso de rei F2, rei D2, as pretas também ganham. Então, após o lance rei C2, as brancas devem manter a posição distante com rei G2, esperando o momento certo para fazer a oposição direta. As pretas não conseguem progredir. Agora é a sua vez de testar a oposição distante nos desafios a seguir.